Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Eurogrupo está disposto a libertar a nova tranche de ajuda a Portugal sem reservas. A avaliação da Troika foi suficiente para que Portugal receba a confirmação do desembolso da próxima tranche do resgate de 4,3 mil milhões de euros. É uma demonstração de confiança e crédito do Eurogrupo às novas medidas do governo. Portugal vai receber esta segunda-feira a confirmação do desembolso da próxima tranche do resgate de 4,3 mil milhões de euros sem reservas. A avaliação da Troika chegou para que os responsáveis europeus aceitassem, sem condições especiais, alargar o empréstimo ao país. O aval para ativar todos os mecanismos para o desembolso da tranche foi dado esta quarta-feira em Bruxelas. Com estes 4,3 mil milhões de euros, Portugal assegura assim cerca de 80% do total do pacote de ajuda. Fonte comunitária explicou ao Económico que as coisas estão muito sossegadas em relação a Portugal, ou seja, esta segunda-feira o ministro Vítor Gaspar deverá apenas apresentar as novas medidas ao Eurogrupo. A boa percepção de Bruxelas sobre o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal não significa, contudo, que o dinheiro chegue mais cedo. A tranche só vai ser libertada no final deste mês, depois da reunião do Fundo Monetário Internacional. Hoje temos connosco o Raul Vaz, diretor executivo do ETV. Bom dia, Raul. Muito obrigada pela sua presença. Portugal, com este desembolso de 4,3 mil milhões de euros, garante 80% do pacote de ajuda. Com todas as medidas anunciadas na semana passada pelo ministro Vítor Gaspar, será que Portugal não vai precisar de mais? Há já agências que dizem que é possível que o país venha a precisar de um mini resgate. Portugal ainda é um país sobre intervenção e, portanto, é preciso ter noção de que estamos no olho do furacão. Aliás, as medidas anunciadas pelo Ministro das Finanças foram, como se sabe, pré-negociadas com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, de forma a que esta tranche fosse libertada com um elogio, mais um elogio, ao nosso país e, portanto, é natural que o futuro exija também ainda mais austeridade. Essa é a questão que se põe aos portugueses, é a questão em que está centrada a vida política portuguesa e é um problema que tem que ser gerido pelos políticos portugueses em primeira instância, embora também eu concorde em absoluto que o bater o pé à Europa sempre que se cumpre é um ponto fundamental para que Portugal consiga, eu não direi mais tempo, eu não direi mais dinheiro, mas sobretudo consiga ultrapassar esta tempestade intranquila em condições que sejam mais benéficas para a população portuguesa. Mas há quem diga também que Portugal poderá precisar de estender o programa até 2015. Há observadores, e a semana passada o correspondente do Financial Times em Bruxelas escreveu precisamente sobre isso, dizendo que o período de resgate iria para meados de 2015, ou seja, mais um ano do que aquele que está estimado. Curiosamente, em Portugal, passado 48 horas, o Ministro das Finanças dizia aos portugueses que, apesar do enorme, ou em função do enorme aumento da carga fiscal em 2013, garantia aos portugueses que a Troika sairia de Portugal em junho de 2014. Eu julgo todas essas previsões são, não direi imprevidentes, mas são questionáveis no tempo e no modo, ou seja, ninguém pode garantir, nem em Portugal, nem na Europa, nem provavelmente no mundo, que estes programas de assistência e esta economia global em que ainda não se assentou os moldes em que ela se vai processar, se possa afirmar que se vai sair em 2014 ou se vai prolongar por 2015. A Espanha é um problema, a Itália é um problema, a Grécia é o problema que é conhecido, Portugal e a Irlanda são países sob assistência financeira e, portanto, eu acho que a Europa tem que, em conjunto, encontrar algumas soluções para este grande problema, que, aliás, foi definido pela Sra. Merkel este fim de semana, dizendo aos seus correligionários uma coisa muito simples.
nós estamos a pedir muito aos países sob assistência, estamos a pedir muito a economias que estão debilitadas e temos de ter a consciência, se não os pudermos ajudar, se não pudermos fazer esforço nacional, e a senhora Merkel falava para os alemães e sobretudo para os membros do seu partido, a Europa poderá entrar numa grande debacle financeira, social e provavelmente política. E, portanto, não estamos num tempo em que se possa imaginar ou projetar aquele que é o modelo tradicional de guerra e que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, mas é evidente que estamos numa guerra económica, estamos em plena guerra económica. E nessas circunstâncias dizer às pessoas que o programa vai prolongar-se para 2015, respondendo à tua pergunta, ou que vai ficar para 2014, como garante o Ministro das Finanças, eu acho que é no mínimo imprevidente. Ontem tivemos Conselho de Ministros extraordinário. Paulo Portas sabe-se que não está muito agradado com as medidas que aí vêm de agravamento de impostos. Diz que privilegia a estabilidade no governo, mas temos novo episódio de fricção governamental? Este é o grande desafio político da vida, da já longa vida política do Dr. Paulo Portas, porque se sai da coligação, provavelmente não tem boia de salvação. Se fica na coligação, também pode afundar-se com a coligação. Ou seja, o CDS entrou nesta aventura por uma questão de responsabilidade nacional, em primeiro lugar, julgo eu, mas também porque não tinha saída e continua sem saída. Se não há alternativa para o programa da Troika, muito menos há alternativa para esta coligação entre si, ou seja, as partes têm que se entender. Agora, é evidente que aquilo que se assistiu no último mês em Portugal é lamentável, ou seja, desde que Paulo Portas teve a ideia peregrina, na minha opinião, de escrever uma carta aos militantes do seu partido, dizendo que a partir daquele momento não admitiria uma alteração, uma nova aumento da carga fiscal. Essa carta no tempo foi mal pensada, porque passado pouco tempo o Tribunal Constitucional chumbava a questão dos subsídios e, portanto, a carta ficou desajustada no seu efeito e no seu objetivo. Paulo Portas teve que congelar a carta aos militantes, mas depois teve que a divulgar. Acontece o seguinte: toda a vida política do Dr. Paulo Portas foi feita na proteção aos mais desprotegidos, ou seja, é um partido de direita, mas com uma vertente social-cristã e uma atitude política muito assente nos desfavorecidos, eu diria quase nos descamisados que existem na Europa também. E, portanto, nós lembramos do Paulinho das Feiras, da lavoura, da pesca, do combate aos impostos. Tudo isso, com Paulo Portas no poder nestas circunstâncias, se esfumou. Ou seja, Paulo Portas faz parte de um filme onde o seu papel está desincronizado no tempo e no modo. E, portanto, há um problema. Agora, repare-se nesta questão. Como é que Paulo Portas pode descalçar a bota? Pode dizendo aquilo que tem vindo a dizer nos últimos tempos, ou seja, que a responsabilidade política e o seu patriotismo exigem um esforço suplementar da parte do seu partido, porque não há saída, e que o outro partido da coligação, ou seja, o PST e o Dr. Pedro Passos Coelho, têm que fazer também uma parte do esforço e tentar equilibrar esta vergastada fiscal com cortes na despesa para que se equilibre e se salve tanto ou quanto aquilo que é a definição de uma classe média. Agora, é evidente que isto se tem assistido a questões menos próprias. O último debate da moção de censura com o Paulo Portas acabrunhado e Pedro Passos Coelho sorridente sobre questões que lhe eram postas precisamente sobre esta matéria pela oposição, dá a ideia de um governo a dois tempos e, portanto, é inevitável que nos próximos tempos se aconteça uma coisa muito simples, é que o governo seja retocado. Eu penso que devia ser remodelado de uma forma profunda, redefinida funções. Eu, se fosse, perdoa-me a ousadia, se estivesse no papel de Pedro Passos Coelho, é evidente que inclusive mudaria as responsabilidades e as funções do Dr. Paulo Portas. Para que ministério? Ele passaria a ser aquilo que deveria ser desde o princípio, vice-primeiro-ministro, ou seja, ser claramente a segunda figura do governo, dando a cara cá e não lá, perante reto. Paulo Portas tem feito um papel muito apreciável em termos de diplomacia económica, mas ficaria cá a dar o corpo a manifesto, a dar o corpo às balas, juntamente com o chefe do governo,
e provavelmente dando-lhe uma pasta, ou dando ao partido a pasta da economia, dizendo, já que tanto criticam a evolução económica da ação governativa, façam vocês, fazendo o governo e privilegiando o peso do CDS no interior da coligação governamental. Não sei se é isso que vai acontecer, provavelmente não é, mas acho que era isso que era bom, sobretudo para manter alguma coesão política no interior do governo. Estamos a uma semana da apresentação do Orçamento de Estado no Parlamento e a verdade é que são também muitas as vozes que defendem que a remodelação devia ser feita antes, mas o tempo urge. Antes ou depois. Agora eu julgo que, penso que o Primeiro-Ministro teria a ideia de fazer a remodelação a meio do mandato, coisa que o valha, é um clássico. Provavelmente depois de uma derrota autárquica que vai ser profunda, o PSD dificilmente terá um resultado positivo nas autárquicas, pelo contrário, será fustigado pela ira dos eleitores nas próximas eleições autárquicas, poderá perder algumas câmaras importantes, tem alguns autarcas que não se podem recandidatar e que são aqueles dinossauros que apesar de tudo aguentam algum eleitorado, e portanto Pedro Passos Coelho estaria, penso eu, a pensar fazer essa alteração para amaciar, aconchegar essa derrota eleitoral. Perdeu esse timing, perdeu essa oportunidade por alguns erros de palmatória políticos cometidos, os mais recentes, a apresentação inusitada da taxa social única, mas sobretudo um erro que eu tenho referido aqui, de uma forma modesta, mas que sublinho até pela última entrevista do Dr. Eduardo Catroga este fim de semana ao Diário Notícias. Este governo nunca poderia ter feito uma coisa que fez, dizer eu não vou, ou nós não nos vamos desculpar com os erros do passado. Não. O que o governo poderia e deveria ter feito era nós temos que justificar aquilo que podem ser ou é entendido como erros do presente com as calamidades feitas, ocorridas no passado. Portanto, não fez isso, ou seja, nós para corrigirmos as contas públicas, nós para cumprirmos as responsabilidades perante um programa de assistência, nós temos que as pessoas têm que saber que isto acontece porque aconteceu alguma coisa de muito mal no passado, e sobretudo no passado recente, na última década. Portanto, o PSD e o Dr. Pedro Passos Coelho em particular optaram por não falar do passado. Agora começam a falar porque não têm outra saída. Mas cometeu esse erro e, portanto, está quase obrigado aquilo numa jogada que não pode ser só cosmética, tem que ser de facto definição das ações do governo, de fazer a remodelação. Se ela é antes ou depois da apresentação do Orçamento de Estado, eu aposto que ela seja depois, porque a apresentação do Orçamento de Estado é de 2 a 8 dias, dia 15 de outubro, e portanto acho muito difícil, embora não impossível, que a remodelação governamental ocorra antes do Conselho de Estado, até porque ontem houve um Conselho Ministro Extraordinário com o atual Governo para discutir o essencial, o fundamental, eu diria, para ultimar, para pentear o Orçamento de Estado para 2013. E, portanto, penso que o Primeiro-Ministro fará essa remodelação a fazer, porque Pedro Passos Coelho é obstinado. Eu diria que uma das suas qualidades, que é paradoxalmente um defeito, e isso existe na vida, é ser teimoso. E, portanto, pode, com esta pressão pública, sobretudo política, ainda ontem o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse, fez um ultimato temporário, a dizer que o Governo tem 15 dias para fazer, ou melhor, o Primeiro-Ministro tem 15 dias para fazer uma remodelação governamental, mas imaginemos que o Primeiro-Ministro diz querem, mas eu não faço. Eu penso que esse tempo para Passos Coelho passou, ou seja, julgo que ele está obrigado, face às circunstâncias políticas internas, face àquilo que aconteceu na coligação no último mês, face ao que acontece, ao que está a acontecer nos dois partidos. Pedro Passos Coelho lidera claramente o PST porque ganhou as eleições, porque é chefe do governo e qualquer partido de poder não despreza de pé para a mão o poder, mas há muitas vozes que o questionam no interior do partido, embora algumas já se o questionem desde sempre, mas no CDS eu tenho a dúvida até que ponto é que Paulo Portas ainda controla o CDS, ou seja, ainda é o partido de um homem só. Foi durante muito tempo um partido em que Paulo Portas punha e dispunha, como bem queria. Hoje, aquilo que se assiste, aquilo que se pressente, aquilo que se vai observando é que pode haver no CDS um crescimento para além de Paulo Portas, ou seja, uma atitude de estar contra aquilo que está a acontecer,
além da vontade de Paulo Portas de manter uma coligação governamental. Mas, como te disse desde o início, no princípio, perdão, se não há alternativa para a Troika, não há alternativa para Paulo Portas dentro da coligação governamental. Ele pode-se ter sentido novamente desautorizado com este enorme, e estou a citar o Ministro das Finanças, enorme aumento de impostos. Já se tinha sentido, se calhar, desautorizado quando foi a questão da taxa social única? A declaração do Dr. Vítor Gaspar, sublinhando um enorme aumento de impostos, é uma declaração com um enorme significado político. Alguma vez tinha ouvido um Ministro das Finanças dizer isso? Não, porque também, felizmente, provavelmente nunca houve um tão grande aumento de impostos como este, mas além dessa fatalidade para o povo português, a declaração de Dr. Vítor Gaspar é uma declaração política, é uma declaração com significado político. Ele podia ter dito apenas que a carga fiscal iria aumentar, inevitavelmente, face às circunstâncias, que os escalões iam ser alterados, que havia pessoas que iam pagar mais impostos porque não havia alternativas. Não, mas ele sublinhou um enorme aumento de impostos. É uma declaração que corresponde à verdade, em primeiro lugar, e, portanto, nesse ponto aceita-se e aplaude-se, num certo sentido. Agora, é uma declaração para o seu partido da coligação. É uma declaração, claramente, que tem um alvo, que é o Dr. Paulo Portas e o CDS, ou seja, aquilo que Paulo Portas tinha dito nos últimos 3 meses com a tal famigerada carta aos militantes, aquilo que disse em campanha eleitoral, eu também sei que também o disse o Dr. Pedro Passos Coelho, mas aquilo que o CDS foi um dos motes de campanha, foi uma das molas da narrativa eleitoral do CDS, dizer não há aumento de impostos, não pode haver um grande aumento da carga fiscal, porque isso mata a economia, porque isso mata a classe média, e é isso que está a acontecer. Face às circunstâncias e às exigências do memorando de entendimento da Troika, bem entendido. De qualquer das formas, é evidente que a declaração de Vítor Gaspar tem um alvo político, na minha opinião, que é o Dr. Paulo Portas, e, portanto, isso cria um conflito no governo que eu não direi que seja insanável, é ultrapassável se o Primeiro-Ministro manifestar e exercer a sua autoridade dizendo aos senhores ministros e ao seu parceiro de coligação, como é que vai ser daqui para a frente, ou seja, se há coesão política em função das responsabilidades de cada um. Raul Vaz, vamos esperar para ver. Muito obrigada pela presença neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.